Bom dia, no Instituto Patrícia Lacombe, eu estou representando, estou aqui para receber a doutora Ida Ortolani para uma live. E essa live vai ser realmente um assunto bastante interessante que eu acho que é pertinente nesse momento em que nós estamos vivendo. Nós vamos falar da emoção à lesão, que é exatamente o título do livro que a doutora Ida escreveu junto com o doutor Geraldo Balloni, que também é um grande amigo. E eu convidei para estar aqui hoje, a gente queria dividir esse cenário, mas não agradecer vocês que estão aí no meio do dia assistindo, Maria Emília, Ana Paula, Letícia, tem Bel, um monte de gente querida aí, tudo bem? Logo, logo nós vamos estar aí em outra live. Aliás, a semana toda o Instituto fará lives a respeito desse tema, tá? E ela pediu para entrar agora. Nós vamos falar com profissionais diferentes todos os dias até sexta-feira. Depois vou explicar para vocês. Oi, Ida! Patrícia, tudo bem? Tudo bem? Obrigada por aceitar meu convite. É um É um prazer, prazer ter você aqui, viu, Ida? é um prazer para mim, juro. Eu sei, a gente se conhece há tanto tempo, né? E eu queria, assim, começar até contextualizando que nós já tivemos pacientes juntos, a gente acompanha uma o trabalho da outra há tantos anos, né? E Já esse fui é um paciente eterna. E esse é um motivo, né? Porque você conhece o trabalho corporal, você conhece muito bem como paciente e também como médica os efeitos desse trabalho da ginástica holística, o que isso provoca no corpo, na mente. Nós já tivemos pacientes com caráter realmente ortopédico e já tivemos pacientes com doenças, como a gente vai falar aqui hoje, né, psicossomáticas. Então, já teve essa experiência juntas. E eu queria dizer para todo mundo que está aqui conosco que a Ida, ela é médica psiquiatra, ela é especialista em psiquiatria infantil e ela teve uma experiência muito interessante, porque tanto trabalhou com clínica, com consultas, como também trabalhou no hospital, né? Então, você teve essa experiência também no âmbito hospitalar, que eu acho que diferencia bastante do consultório, né? Eu sei que é bastante diferente. E chegou aí a escrever esse livro que eu consulto sempre, eu faço questão de mostrar aqui, eu já referenciei ele várias vezes, né? Que é Da Emoção à Lesão, que é dividido aí em duas partes. A primeira parte que fala exatamente das emoções e a segunda das lesões que essas emoções podem trazer. Então, ninguém melhor que você para explicar isso e contar um pouquinho a sua trajetória para a gente. Esse livro é da primeira edição, já saiu a segunda edição e está esgotado também. Nossa, que Então, se bom, o Ida. pessoal quiser, porque a editora faz assim, quanto mais pedidos tem, mais edições ela faz, né? Então, é só entrar na Já editora, fica a dica aí. editora Manoli e perguntar desse livro se vai sair em breve, se não vai sair, o que está acontecendo. Porque a segunda edição já está atualizada. Nós fizemos junto esse livro, na verdade, foi uma ideia do Dr. Balloni. E a gente conseguiu fazer juntos. Eu fiz mais a segunda parte, mais assim, junto com ele, porque ele é ótimo para escrever e tem ideias ótimas. Então a gente fez junto. Ele é meu eterno professor, porque eu aprendo sempre com ele. E tive um prazer imenso de participar desse livro também, né? Com as nossas experiências de hospital da PUC e com consultório. E trabalho público também, né? Em posto de saúde. Exato. Trabalhei com violência doméstica também, 5 anos como voluntária. Então, E agora você está na Itália.
Agora eu estou na Itália e estou começando um outro trabalho. Eu passei no concurso, mesmo depois de uma certa idade, assim, eles estão psiquiatra, aí eu passei e semana que vem eu acho que eu recomeço com o trabalho de novo, né? Então, uma coisa importante que eu queria dizer é a diferença entre somatização, né, se a gente for entrar já no tema, e doenças psicossomáticas, né? Então, a somatização é quando existe realmente como se fosse um transporte da angústia, né, do problema que a pessoa não consegue resolver para o corpo. Porque é muito mais fácil você entender uma dor física, né, para os outros. Uma dor física, um desconforto, uma ansiedade que gera todo esse desconforto físico, do que dizer, eu tô triste, eu tô desesperada, eu não sei o que fazer com esse problema. Então eu coloco dor de barriga, dor de cabeça, dor no peito, falta de ar. Então esses são os sintomas somáticos, né? A doença psicossomática já é uma doença mesmo, né? Então, sempre com a colaboração da emoção, né? Colaboração no sentido, pode determinar a doença, pode exacerbar a doença e pode também melhorar, se a pessoa melhora, a doença física melhora também. Então, exemplos, pressão alta, o diabetes, problemas posturais, que é o que você trata, que a gente vê muito em adolescente e pessoas mais velhas também, dor nas costas, dor de barriga, falta de ar aí também, mas com sintomas acertados pela medicina. Então, são sintomas que realmente por trás tem uma doença mesmo. E a gente poderia dizer, Ida, que essa somatização com o tempo leva realmente à doença psicossomática? A gente poderia pensar assim? Pode levar, porque se você continua, por exemplo, a gente divide em personalidades, né? Personalidade tipo A, B, C. Então a gente fala, tipo A é a pessoa competitiva, a pessoa que nunca está contente com o que fez, quer fazer mais, mas não é uma coisa dentro do normal que você fala, não, eu quero estudar mais para saber mais, não, é competição mesmo. Então é assim, Exagero. ao mundo, em relação ao mundo, trabalho excessivo, bebida excessiva, fumo, drogas, tudo isso acaba levando a uma doença física constatada pela medicina mesmo. Na somatização, dependendo da pessoa, se a pessoa aceita que somatizou, quer dizer que eu vou te dar posso dar um exemplo? Não tem Claro. com o teu trabalho, mas é uma coisa tão clara, assim, o que aconteceu com uma paciente minha, aí no Brasil. Ela chegou com uma alergia que a gente chama em luva, que é até aqui, até o punho. Uma alergia assim, com a mão realmente assim, não dava para mexer nas mãos dela, as duas mãos. Então, assim, descascando, ela não tinha sintomas tipo prurido, nada disso. Mas ela falava, eu já fui em todo dermatologista, eu já fui em imunologista, já fui em alergologista e ninguém consegue descobrir o que eu tenho. Já tirou todos os produtos de limpeza, os produtos de beleza, tudo. Aí eu comecei a conversar com ela da vida dela, né? Não, deixando de lado as mãos, né? Aí começamos a conversar e ela começou a falar da vida dela, que ela era casada com... Ela deveria ter uns 55 anos, mais ou menos, que ela era casada com uma pessoa que atraiu a vida inteira, gastava o dinheiro da família com outras pessoas, com outras mulheres, e tinha chegado um momento, mas ela não relacionou uma coisa com a outra. Tinha chegado um momento que ele estava com um tumor de próstata e em fase já avançada, quer dizer, com metástases e tudo mais. E ela falou para mim assim, eu não quero cuidar dele. Eu olhei para ela e falei assim, tá aí. Então tá. Possibilidade de cuidar dele, porque ela falou, tem que dar banho, tem que fazer. É como se fosse uma vendetta, entendeu? Então ela fez assim, ela não fez de propósito.
aquela dificuldade mental dela de dizer para ele, eu não vou cuidar de você, ou você chama outra pessoa para cuidar de você, as minhas mãos estão impossibilitadas de tocar o teu corpo, cuidar de você. É real, né? É real pro É, outro. é sempre real. A somatização para a pessoa é real. Então ela sente mesmo, não é fingimento, porque isso já é outra categoria. Ela sente dor de cabeça, ela sente a dor de barriga, ela sente dor no peito, mas não é constatado nada com o médico, com o clínico, cardiologista, o que quer que ela vá, ortopedista, entendeu? Dores que não têm um substrato médico. Isso que é importante. Já a doença psicossomática você encontra todos os sinais de uma doença física mesmo. Originada ou acelerada ou estimulada pela parte emocional. E quanto isso hoje está em voga, né? O quanto a gente está falando, eu acho que é uma oportunidade que nunca existiu antes, porque você deve saber muito bem, como eu, o quanto a própria medicina nunca teve um esclarecimento exato do que é dor, até onde a vida da pessoa, a história clínica dela quase nunca é colhida, né? A nossa medicina, ela caminhou por por um trajeto aí aonde a história daquilo, a história da doença quase sempre não é importante, a não ser o que você sente, os seus exames clínicos. A gente vê isso tanto na minha profissão quanto na sua. E o quanto, né, a dor, principalmente a dor crônica, os indivíduos com doenças crônicas, eles são maltratados nesse aspecto, porque não são compreendidos na sua essência. E muitas vezes eles precisam mostrar algo físico para conseguir transmitir o que eles sentem, porque nem o médico e nem a família aceitam uma coisa tão subjetiva. A gente vê muito isso na depressão. Né? Então, a depressão não é compreendida ainda, isso porque o Brasil é muito evoluído na parte psicológica, psiquiátrica, as pessoas aceitam melhor, né? Aqui na Itália, o pessoal assim, tem uma resistência enorme à psicologia ou à psiquiatria, ninguém precisa, ninguém... Né? Não, isso não é físico mesmo, né? Então, quando você na tua família, você não consegue dizer o que está acontecendo, você não consegue se expressar, não consegue expressar a tua dificuldade, você coloca no corpo. Então, qualquer sintoma físico é aceito, né? E os médicos não têm essa profundidade. Não existe uma matéria importante na medicina, eu sei porque eu fiz e até hoje eu acho que piorou até. Eu tinha psiquiatria como se fosse en passant. Sim, psiquiatria faz parte da medicina. Não, mas não existe essa sensibilidade de conversar com o paciente, porque a conversa com o paciente te traz muita informação. É como o desenho de uma criança. Né? A criança não sabe transmitir, mas ela desenha e mostra o mundo dela pelo desenho. Se você não conversa, você fala duas coisas com o paciente, manda fazer exame, não deu nada, você não tem nada. E é incrível como o paciente, ele traz as respostas todas. Ele sabe exatamente o que ele tem. É só você saber extrair. Dói, onde dói. E dói aqui, né? Então, é uma dificuldade de alguma coisa. Se você dá campo a essa pessoa, dá espaço para ela te contar o que está acontecendo, metade da coisa já vai embora, entendeu? Tem paciente muito resistente que não consegue, são pacientes na faixa da hipocondria, que eles têm um sintoma, não fazem exames, insistem naquilo, ficam zangados com o médico que não acha nada. Às vezes eles se submetem a cirurgias, é uma coisa gravíssima isso, não tendo nada. Por quê? Ou porque a pessoa realmente tem esse distúrbio essa coisa da psiquiatria, quer dizer, a hipocondria, ele vive disso e vive para isso.
ou o médico não conseguiu ouvir realmente as queixas do paciente. Eu acho que as pessoas deviam ser mais estimuladas a falar, né? Isso. Porque no momento em que você, às vezes, a gente, na nossa metodologia, queria contextualizar um pouquinho, a doutora Henry Fried, que criou essa metodologia, foi aproximadamente dos anos 30, e nessa época tinha a psiquiatria e a psicanálise também estava em alta, né? Então, a gente vê aí muitos autores desse mesmo momento, aonde ela foi uma das pioneiras a relacionar corpo e mente. Uhum. E nos retratos que nós lemos dela, dá para ver que ela entendia que muitas vezes aquilo que você não conseguia falar, que você não conseguia expressar, e até que não estava no seu consciente, né? Uhum. O seu corpo de alguma forma mostrava. Uhum. E quando eu faço assim os meus cursos de formação, porque é um trabalho intensivo sobre o corpo, eu vejo isso claramente, as memórias vividas, as memórias sentidas, como elas estão expressas, escondidas num ombro que está sempre alto, num olho. O olho, para mim, é muito claro, é difícil não trabalhar os olhos, e a gente sabe que os olhos captam, né? Como uma lente de máquina fotográfica, tudo aquilo que você vê e não quer falar, tudo aquilo que você vê e não queria ver, né? Então é impressionante como algumas estruturas do corpo, conforme a gente vai assim, dando condições delas se expressarem, Uhum. a pessoa ela lembra de coisas não necessariamente ruins, mas da infância. Eu vejo isso todas as aulas do curso. Você consegue cientificamente, com o teu conhecimento, explicar um pouco isso para a gente, Ida? Então, isso é o pedido de socorro, né? Então, quando a pessoa chega para você, ou para mim, ou para qualquer profissional da saúde, a pessoa chega com uma esperança de melhora. Se ela não tiver nenhum distúrbio psiquiátrico de outro tipo. Então, ela chega olhando para você como se quisesse já conversar, já falar o que ela está sentindo. Muitas vezes ela não consegue porque está travado, está fechado, está lá dentro, está no inconsciente, ou ela tem vergonha de falar. Muitas vezes a pessoa tem vergonha de contar as coisas. Ou ela tem medo de ser, como se diz, que não confiem, que não respeitem os sentimentos da pessoa. Mas eu percebo, isso é muito importante no trabalho público também. Quando você pega um paciente, quando o paciente entra no consultório, você já sabe um monte de coisa. Então, o modo de se vestir, o modo de andar, a postura, como você falou, dos ombros, como a pessoa caminha. Então, ela já te mostra muitas coisas eu aprendi com você também. Então, assim, a forma dela se colocar, você, como ela senta, como ela cruza os braços, se ela não cruza os braços, o fechamento dos ombros, quer dizer, tudo isso mostra alguma coisa que está lá dentro. E virar, né, com delicadeza, mas ao mesmo tempo com firmeza, para poder ajudar a pessoa. Porque se a pessoa nega que tem alguma coisa, fica difícil de você ajudar. Né? Então, na consulta, eu digo que a consulta começa quando a pessoa abre a porta ou quando eu recebo a pessoa na porta. Se é um sorriso, o aperto de mão é uma coisa importantíssima. O aperto de mão, aquele aperto de mão frouxo, assim, você já pensa umas coisas. Se é um aperto firme, né, você já faz uma outra ideia da pessoa. Vai da gente querer ajudar o paciente. Porque muitas vezes o paciente se encontra incapacitado de mudar essa situação. Então, fisicamente você ajuda muito, e evitando até cirurgias e, digamos, coisas mais invasivas, e eu ajudo, espero, né, ajudar dentro.
né? O que que a gente pode tirar desse paciente, que é uma forma de... Eu falo assim que a gente é uma forma de detetive. Então, a gente vai pesquisando até chegar, com todo respeito, né? Porque nós não temos um segredo profissional, então a gente não vai sair por aí falando do paciente. Então, isso faz com que o paciente adquira uma postura diferente até, né? Um ombro mais reto, uma postura mais firme, mais segura, né? Isso é importante para o trabalho, é importante na escola, é importante com os amigos, com o parceiro, com a parceira. A postura, eu acho que é a primeira visão que você tem do paciente. E nisso você ajuda muito, né? Você ajuda a pessoa a se sentir mais segura, né? Então dá aquele alívio, né? Você relaxa alguns músculos, você faz com que a pessoa se sinta aliviada, essa coisa boa, né? E aí ela Oi, faz a outra depois. Ida, tem uma linha de pensamento, né? Inclusive, essa pesquisadora é uma pesquisadora que teve bastante aí influência na forma de pensar, porque é uma professora de Harvard, então ela tá no TED Talks, ela tem livro escrito, e que ela diz que as posturas de encorajamento são coisas que têm que ser treinadas. Então, ela fala, por exemplo, da postura da Mulher Maravilha, de tudo que você tem que treinar para que aquilo incorpore em você, de tanto que você passa a acreditar naquilo. E quando eu leio, né, todas essas pesquisas dela, eu acho que é uma linha de pensamento, mas que eu questiono um pouco do quanto isso realmente não é mais uma atitude que imposta pela sociedade, né? Que você tem que ser assim ou tem que ser assim. Porque quando a gente vai, o autodescobrimento, o autoconhecimento, e que através do corpo a gente faz muito isso, ele na verdade vai revelando o seu próprio eu. E eu já tive muitas pacientes que eu peguei, por exemplo, com o externo alto, que mal conseguiam soltar o ar e que eu via durante o tratamento pessoas que eram frágeis realmente, pessoas que eram tão diferentes daquilo que elas se mostravam e que muitas vezes a posição que ela ocupa, empresarialmente falando, ou a relação familiar, impõe uma necessidade de se mostrar daquela forma. E o quanto isso é uma dualidade, porque às vezes você tem que ser assim pelo enfrentamento. E aí eu te pergunto, né? Isso é uma coisa que você deve ver muito, né? E eu sempre aconselho as pessoas, e a ginástica holística é isso para mim, é o momento onde, tá bom, aqui eu não sou empresária, eu não sou inteligente, eu não sou a melhor em nada, eu não sou a mãe, aqui eu tô comigo. E é o momento onde eu consigo mais me conectar comigo mesmo, porque você não tem que, teoricamente, mostrar nada a ninguém, né? Exato. E existe, na realidade, existem posturas que a gente toma, então a gente chama de persona. Então você coloca uma máscara, que não necessariamente é uma coisa ruim, né? Você faz o papel. Então você falou. Eu conheci vários empresários que no trabalho eram o máximo, eram importantes, respeitados, até tinha um certo temor dessa pessoa, porque ele era autoritário e tudo mais, e em casa ele apanhava da mulher. Então, para você ver como são duas posturas, uma era as duas obrigadas, eu acredito, porque digamos assim, para o bem-estar deve existir um equilíbrio. Então, assim, mas se eu quiser ser o chefe de uma cadeia de qualquer coisa, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser dura, eu tenho que me impor para as pessoas, elas têm que ter medo de mim para eu poder me impor.
né? Isso é uma coisa fictícia, porque se a pessoa não é assim, ela vai sofrer e o coração dela vai sofrer muito. Porque ela vai se exigir e vai, porque tem gente que é assim naturalmente, é óbvio, né? Tem gente que já é assim de nascença, eu falo. Verdade. Mas a pessoa que é forçada a fazer isso, o que ela faz? Ela vai acumulando desaforo, frustração, e quando ela sai desse papel da autoridade, ela chega em casa, ela desabafa com quem? Com quem está perto, com quem suporta esse tipo de coisa. As pessoas humilhadas no trabalho é a mesma coisa. Então, se eu sou humilhado no trabalho e tenho que engolir isso, eu vou desabafar com quem? Na minha casa, ou com meus filhos, ou com a minha esposa. E eu sei que ela, de uma certa maneira, vai aguentar a minha frustração. Quer dizer, o meu desabafo da raiva que eu estou sentindo, né? Existe o contrário também, né? A pessoa autoritária em casa, né? Que leva tudo a ferro e fogo. Quando chega fora, que vai trabalhar, é um carneirinho. Entendeu? É submisso, faz tudo que o chefe manda e tudo mais. Quando chega em casa, desabafa de outra maneira. Entendeu? A Sendo Tati, a Tati, a Tati Vicente está escrevendo aqui para gente, né, sobre essas máscaras para personificação do papel que isso. você precisa exercer. Então, você acha que, de repente, no momento onde você precisa exercer um papel, é ok É você ok. fazer isso, desde que você tenha esse equilíbrio, que você não transfira isso para todas as esferas da sua vida. Não é uma. Quando eu falo a persona, que é a máscara que a gente coloca, porque a gente não é a mesma coisa no trabalho e em casa, porque nem dá para ser. Né? Então, quando você vai para o trabalho, você tem que se demonstrar, dependendo do trabalho, lógico, mas você tem que demonstrar ser uma pessoa séria, uma pessoa que respeita o outro, que respeita os limites. Em casa, você pode ser brincalhão, você pode ser piadista, você pode ser o que Solto. for. Você pode ser você mesmo, né? Fora de casa, nem sempre, dependendo da profissão que você tem, se você é um artista, você pode ser o que for, onde for. Normalmente, os artistas, principalmente os comediantes, eles são muito mal-humorados em casa, É verdade. né? Então, É eles colocam aquela máscara do bem-humorado, do piadista, do que faz todo mundo rir. Quando ele chega em casa, aí ele tira aquela coisa e mostra o que ele realmente é, que é uma pessoa mal-humorada. Entendeu? Isso é falado até por eles mesmos, que eles não conseguem ser engraçados o tempo todo. Entendeu? Então, a persona não é necessariamente uma coisa ruim, é uma coisa, um papel que a gente tem que fazer. Então, o rosto se modifica, você não é tão sorridente como você poderia ser com os amigos, quando você está no barzinho, quando você está na tua casa. Então, você tem que fazer um papel, não tem como, né? Você não pode ser a mesma pessoa, é um lado da tua personalidade que se mostra naquela hora e que não é ruim. É adequado para aquele momento, né? A E aí pessoa... as pessoas têm que tentar achar um equilíbrio em outro aspecto, né? Ou no Exato, esporte, ou exato, num outro momento, né? exato. Quando você falou antes da postura dessa doutora, provavelmente, que Henrique. a gente tem que aprender e tal. Eu acho que a infância é a parte mais importante da nossa vida, até 2 anos de idade. 2 anos, mais ou menos até 2 anos, é onde se forma o sistema nervoso central, a inteligência, o estímulo que você recebe. Depois disso, você vai consertando, né, as coisas que faltaram. Mas a primeira infância é a mais importante. Então, depende muito do que a pessoa recebeu em casa. Então, se ela recebeu reforço, limite, porque os limites são muito importantes, né? Porque todo mundo acha que dar carinho, nananã, e deixar a criança fazer o que quer. E não é. Você tem que ensinar que o mundo não é tão bonzinho assim como a gente imagina. Então você tem que frustrar teu filho. Quando eu falo filho, é filho e filha, não é filho. Você tem que frustrar a criança, mas você tem que frustrar ensinando o porquê daquele não, o porquê naquela hora não pode.
Então, o não é não, o sim é sim, de certas coisas. E outras depende do momento. Então, por exemplo, subir no sofá com sapato não pode. Não pode mesmo, né? Sair Uhum. com amigos vai depender se você fez a tua lição, se você obedeceu. Esse é um prêmio, né? Então, a segurança parte da nossa casa. Então, a segurança a gente adquire com os nossos pais. A escola vem depois, os amigos vêm depois. Então, o que você aprendeu em casa, até a postura mesmo, né? Quando você vê uma criança toda assim, encolhida, tem alguma coisa errada em casa. E a psiquiatria infantil é meio frustrante, porque você não tem que tratar a criança, você tem que tratar os pais. Verdade. Acho que sempre, né? Acho que sempre. Na verdade, mas assim, e os pais, assim, o pai é bem ausente, né? Normalmente ele é ocupado, ele não pode, aquele dia ele está ocupado, tal. A mãe vai, mas tudo bem. Ali ela pode até compreender no ambiente terapêutico, ela entende, mas chega em casa, volta para o mesmo ambiente. É. Né? Volta para aquele ambiente onde é muito mais forte aquele comportamento que aquilo que você falou no consultório. Então, é uma coisa crônica, uma coisa que tem que levar muito tempo, e as pessoas precisam aceitar as mudanças, mas tem que ser em conjunto com o pai, né? Se não existe o pai, tudo bem. Se esse pai não existe, morreu, a separação já é uma coisa diferente. Porque se o pai é ausente na separação, é pior que um pai que morreu. Porque o pai que morreu, acabou, encerrou, você entendeu que o papai não está mais e tal. O pai que promete visita, o pai que promete um monte de coisa, o pai que é bonzinho quando os pais vão na casa dele, tudo isso desvirtua o relacionamento. Não estou falando mal da separação, estou falando do... Sim, eu entendi perfeitamente. Quer dizer, na verdade, a gente vê que existem alguns parâmetros que, Exato, que tem certo e errado, né? Que não exato. é mais ou menos, que tem uma. E nós vimos hoje essa geração de pequenos adultos claramente, né, que não aceitam nenhum tipo de conversa, né? Você não consegue falar com essas pessoas porque foram tão protegidas uma vida toda que não sabem nem ter um diálogo com uma crítica, por exemplo, né? Nossa, E, crítica. Meu, e são frágeis, ao mesmo é? tempo são muito frágeis, porque não conseguiram é, ultrapassar as barreiras que a vida mesmo impõe, que é aquilo que a gente sempre ouve, o que os pais não mostram, a vida vai mostrar. E que E aí você não está preparado. Não, e aí que entra o sofrimento. Porque se você não aprendeu na tua casa o que é uma frustração e que você não pode ganhar sempre, você não pode... Até nos jogos é importante perder, né? Não perder sempre, é perder compreendendo que a vida é assim. Uma coisa você ganha, outra coisa você perde no trabalho, você perde, não sei, você perde um amigo para outros amigos, você repete de ano, ou você não estudou e repete. Quer dizer, tudo isso são ensinamentos que você tem que ter em casa. Uhum. Você ir para o mundo. Se você não tem esse tipo de coisa na tua casa, você vai sofrer porque você vai achar que o mundo te deve, que é o que a gente vê hoje. O mundo me deve, eu posso ter tudo e tem que ser agora ou tem que ser para ontem, não sei. Entendeu? E aqui é a mesma coisa. Então, não é porque a gente muda de país, as coisas estão assim. Eu acho, assim, não sei, eu não posso falar que no meu tempo era diferente, porque era diferente, mas agora é o outro extremo da liberalização de que você pode fazer tudo. Você faz o que você quiser. A falta de respeito em relação às pessoas mais velhas. Então, tudo isso faz com que o adolescente seja muito mais frágil. Chega para a Sim. vida, e chega para você, e chega para mim. Eu tenho uma certa dificuldade de tratar adolescente, porque é difícil conversar com eles. Né? Eu prefiro ou a criança ou o adulto. Né? Então, quando você vê o adolescente que é inseguro, mas é arrogante, você percebe que tem alguma coisa errada aí.
Entendeu? Quer dizer, ele deixou de aprender alguma coisa. Ele deixou de ter um exemplo em casa. Ele deixou de ter uma orientação para perceber que o mundo é cruel mesmo. É cruel para nós adultos, você imagina para um adolescente, né? Sim, e essas somatizações, hoje, atualmente, eu, pelo menos aqui na minha clínica, eu até vou dizer, uns 8 anos atrás, eu não recebia ninguém abaixo de 25 anos. Uhum. E hoje é assustador. A gente vê crianças, adolescentes com problemas ditos físicos que você percebe que é isso, é uma fragilidade que eles não sabem lidar com as situações difíceis. Então, qualquer imposição de uma situação difícil já gera uma reação corpórea. Então, eles não estão mais conseguindo lidar com as situações do dia a dia, estão transferindo isso para o corpo, para o psique. Então, a gente vê aí o aumento de suicídios, né, de situações onde nem os pais sabem mais como ajudar, né? E eu, na minha opinião, eu sempre trabalhei fora, né? E acho que eu não vejo muita gente que fica em casa melhor que eu como mãe ou como Uhum. pai. Eu Uhum. acho que isso não é o parâmetro, Não né? é. Porque a gente sabe que é a qualidade. Mas eu acho, na minha opinião, assim como na medicina, as pessoas são despreparadas, porque ter um filho também requer preparo, Uhum. conhecimento, estudo, leitura. Tudo bem, a gente tem um ar intuitivo, a gente sabe o que fazer, mas educar é diferente, né? Eu posso intuitivamente saber que eu vou dar uma papinha, que eu vou trocar uma fralda, mas a educação, ela exige um pouco mais que isso. Exato. Então, eu concordo com tudo que você está falando, sim, e vejo aqui pessoas muito jovens no meu curso de formação, muito jovens, trazendo traumas e como o corpo, essas pessoas nem sabem que isso está impresso dentro delas. Uhum. Então, no trabalho em Refried, acontece assim com muita frequência. Quando a gente está dando uma aula de 1 hora, 1 hora e meia, a pessoa tem uma irritabilidade, ela começa a ter sudorese, a gente vê o sistema nervoso simpático, parasimpático entrando aí como fuga, como defesa, né? Uhum. Mas a gente não consegue ser tão profundo porque, enfim, acaba a aula, então a pessoa não se aprofunda tanto naquele Uhum. sentimento. Uhum. Mas durante o curso, que é um atrás do outro, são 8 horas diárias de trabalho corporal, eu queria especificamente te contar uma coisa. Às vezes eu estou trabalhando uma região do corpo dentro desse processo intensivo com o aluno e ele começa, olha, eu estou suando frio, a pupila dilata, eu estou com taquicardia e logo em seguida vem uma reação de choro. Uhum. Porque Ou você para mim, pessoa e ela conta para mim, nossa, mas eu me lembrei de uma cena que toda vez que eu ia amarrar meu sapato, o meu pai gritava comigo porque eu não fazia direito, ou isso, ou qualquer coisa assim Uhum. grave aqui que eu nem vou levantar assim essas questões mais sérias, mas assim, vários casos de abuso que se levantaram, que vieram à tona no momento que você está trabalhando uma região. Uma vez aconteceu de uma aluna, por exemplo, eu estou sentindo alguém apertar meu pescoço, alguém apertar, e ela tinha sido abusada, e essa cena voltou à mente dela na hora que ela estava fazendo o movimento. E isso acontece sempre. E Uhum. depois, e agora a minha pergunta, depois que a pessoa tem, eu posso chamar isso de catarse? É, é uma crise de, quer dizer, Consciência. você tocou num ponto que desencadeou e a confiança em você também. Porque a pessoa, às vezes, ela pode chorar, ela pode fazer, mas não sai.
entendeu? Com você, talvez a pessoa tenha essa liberdade de poder falar sobre aquilo. E eu já vi muitos assim que começam a sentir e a pessoa se freia, né? Então ela Isso, não isso. quer sentir aquilo e Uhum. não adianta, porque aí na outra aula, no outro movimento, aquilo vem à tona com toda força. Aconteceu comigo no meu curso de formação e acontece com todos os alunos. E a minha pergunta assim é muito curioso que depois que isso acontece, que a pessoa deixa isso fluir, se sente segura para pôr isso para fora, ela imediatamente entra num estado de relaxamento profundo. É como se ela, depois, é engraçado que ela chora, 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 e depois é como se ela tivesse curada, entre aspas, é como se o corpo tivesse se libertado daquilo. E quanto faz mal você guardar aquilo dentro de você, né? E quantas Então, mulheres abusadas existem por aí que vivem a vida inteira dessa maneira, sem contar para ninguém. Por quê? Porque existe essa pressão social ainda de que a mulher é culpada, a mulher fez alguma coisa, a mulher se vestiu de uma determinada maneira, ela provocou. E pode ser em casa. Isso acontece. Eu vi muitas meninas abusadas e adolescentes abusadas pelo pai, pelo avô, pelo tio, pelo irmão mais velho. Então, você e a mãe sabendo, que é uma nossa, coisa gravíssima, sabendo, mas negando, fazendo de conta que não é com é ela. pior ainda, né? Padrasto também é uma coisa super comum. Então, essa criança, ou essa mais criança, o que acontece? Eu me sinto culpada. Eu não posso nem desabafar. Normalmente, professoras descobrem essas coisas. São professoras que veem alguma coisa, algum sinal que não está legal, e aí vem a criança confessa. O que acontece com essas pessoas? A liberação, como você falou, que ela pôde falar com você, que ela se sentiu relaxada, não resolveu todo o problema. Mas naquele momento é como se tivesse aberto uma porta. Agora eu posso começar a me liberar, A entender. entender e aceitar que a culpa não é minha, que eu posso, não é para esquecer, porque não dá para esquecer, a gente tem memória, mas que eu posso mudar o meu jeito. Eu tenho que parar de ter medo, parar de me sentir culpada, e a minha vida vai melhorar. Mas a pessoa precisa querer também. E para mim foi muito difícil, como formadora, assim, saber como lidar, né? Eu comecei a estudar, a me preparar como Uhum. professora para acolher isso. É, Porque, como fisioterapeuta, você também não está preparado para não. como lidar com isso no meio de uma aula, né? Num Uhum. grupo, como acolher e como deixar essa pessoa confortável Uhum. para ela se sentir entre amigos, né? Para ela poder, porque são coisas muito íntimas que a pessoa revela. E teve uma cena de uma aluna que ela na hora ela deu um grito e ela gritou, foi meu tio, por exemplo. Ela gritou, ela falou, nossa, mas eu nunca contei isso para ninguém. Uhum. Como eu me expus aqui? E Uhum. assim, e todo o grupo acolhe, isso é muito lindo, porque a partir desse momento eu acho que a segurança que a pessoa tem em poder confiar que ela é capaz, né? Ela é capaz por ela mesma de se libertar desses traumas, né? Que isso faz um mal terrível no corpo da gente, em tudo, né? A gente aqui está falando de corpo e mente, mas o seu trabalho não dissocia o corpo da mente e nem o meu, né? E nem o meu. Apesar das pessoas virem nos procurar de forma dissociada, né? Exato, A exato. gente Mas eu acho consegue fazer esse as link. duas coisas juntas, né? Porque assim, eu já mandei um monte de gente para você também, porque assim, você vê dor crônica, a dor crônica que não foi encontrado nenhum motivo já foi no ortopedista, dor nas costas, que é um exemplo bem comum, né? Então,
para começar, eu acho que deve ser postural, ou assim, a pessoa somatizou, mas ela não tem nenhum problema médico na coluna, mas ela está com dor. Eu encaminho pessoas que têm postura, que você vê que aquilo vai causar sérios problemas depois, aprendendo com você. Então, quando a pessoa compreende isso, o trabalho é completo. É Quer dizer, ela verdade. trabalho mental e físico. E sai disso muito mais segura, muito mais, até mais independente da opinião dos outros, né? Que é outra coisa que pesa muito hoje em dia, né? Muito, A, muito, verdade. a parte que eu tenho que ser igual àquela pessoa, mas, sabe, é uma guerra que não tem fim. Você... E as pessoas hoje, elas julgam e criticam superficialmente os outros com uma facilidade, né? Porque antes de você julgar ou criticar, eu acho que você tem que se aprofundar um pouco, né, no que o outro é, porque isso é muito grave. Se você julga, critica alguém que não tem um mínimo de preparo emocional para receber aquilo, né, você está fazendo também um adoecimento, está provocando um adoecimento naquela pessoa, né? Então, isso é. Ô, Ida, eu queria desde já te pedir licença e te convidar. Essa série de lives que eu vou fazer aqui, que você está iniciando comigo hoje, todos os dias dessa semana, às 11 horas, vai falar desse assunto com diferentes profissionais, né? Abordagens diferentes. E vai culminar na sexta-feira com uma aula, é uma aula prática, onde eu selecionei as regiões do corpo e os movimentos que, na minha experiência aí de todos esses anos dando essa formação, demonstraram que são as regiões onde mais guardamos as nossas memórias. E essa aula é uma aula para ajudar profissionais a saberem, a contarem com um pouco da minha experiência aí com esse tempo. Então, desde já você está convidada. Vai ser na Obrigada. sexta-feira, às 4 horas. É só se Do Brasil. inscrever. 4 horas do Brasil. 4 horas do Brasil, isso. Então, eu selecionei esses movimentos, né, que são da técnica da ginástica holística, do método, que eu percebi que ao longo da minha vida é onde mais atinge realmente as memórias e as emoções que estão guardadas na gente. E eu sempre usei muito assim os teus conselhos, né, para lidar com esse acolhimento, para lidar com os pacientes. E depois eu fui estudando, até tem uma pessoa aqui na nossa live, a Maria Emília, que me encaminhou essa semana 2 artigos que ela escreveu. Ela foi uma das pioneiras no nosso método a estudar sobre isso. Então, se ela tiver aí ainda, pode até mandar alguma coisa escrita aí para a gente do que ela está achando. E também deixar perguntas para a Ida, né? Não sei se você está aberta a responder depois, Ida. Porque, nossa, 1 hora é pouco para a gente falar desse assunto, né? E hoje, mais do que nunca, eu não sei se você teve essa impressão, mas as pessoas estão mais abertas para ouvir falar disso sem um ceticismo, né? Tanto de achar que o que eu faço é sem juízo de valor, mas é acender uma vela, né? E quanto que você ter um psicólogo, um psiquiatra, um acompanhamento, você precisa ser louco para isso, né? Então, acho que esse ceticismo já caiu por terra, né? E as pessoas entendem hoje, nessa pandemia ficou muito claro o quanto todo mundo se voltou para o valor da saúde mental. Né? E vai, eu acho que vai aparecer ainda as consequências negativas dessa coisa, desse isolamento para a criança, para o adulto. Para os mais velhos, né? Criança que deixou de socializar, que deixou de ir para uma escola, ou para um lugar onde existem outras crianças. Isso é um dano, porque é muito tempo. 3 meses ou 4 meses para uma criança é como anos para nós, né? Então é assim, a criança deixou, ela
conviveu mais com os pais, mas isso não quer dizer que seja melhor, entendeu? Ela precisa socializar. Então, existem críticas. Agora, na França, eles fizeram o seguinte, eles fizeram da escola um lugar de férias. Eu achei sensacional isso. Então, as crianças vão para a escola não para estudar, deve ter começado hoje isso. Que legal isso. Elas vão para a escola para brincar, para brincar com outras crianças, com os professores, com orientadores, tudo, para poder sair de casa. Já Porque que a casa virou escola, né? Não, e é horrível, porque você isolou a criança do mundo. Para ela entender isso, é difícil. É difícil e ela perdeu uma parte da vida dela fechada. É. A gente pode explicar isso de mil maneiras, que muitas delas eu não concordo, mas aí é outra coisa. E assim, até que ponto a tristeza... Eu vi isso acontecer na minha casa, que a minha mãe, ela estava triste, chorando. E no momento em que eu falei, então sai, e ela saiu, eu acho que para a pessoa, ela precisa ter essa escolha, né? Para mim, pouco importa se eu vou pegar ou não, mas eu quero viver o hoje. Isso, eu não quero perder esse momento da minha vida, né? E aí, novamente, o julgamento dos outros, né? Todo mundo hoje está julgando se você está assim ou está assado, saiu ou não saiu, quer dizer... Eu acho que aí a culpa é um pouquinho da mídia, que está aterrorizando as pessoas, na verdade. Então, assim, muitas pessoas... Aqui a gente já está livre no sentido, você tem que colocar máscara onde você vai, em lugares fechados, não em lugar aberto, mas tem pessoas ainda que não deixam você chegar perto, que eu nunca tive medo, porque eu acho assim, a imunidade é a rainha da coisa. Eu acho que se você é imune, você não vai pegar. Entendeu? Não é fantasia isso, eu acho que isso é realidade. Então, as pessoas até hoje, elas estão com medo de ficar doente, medo de... E se eu... Por quê? Porque eles só falam em morte. Então, assim, quando você só fala em morte, você acha que você vai ser um deles. Entendeu? Você vai ser um desses doentes que vai ser entubado e que vai morrer depois. E então, também a insegurança, né? A insegurança de não saber. A falta de informação correta gera uma insegurança muito grande. Todos os tipos, né? Desde a gravidade absoluta até o nada. E você fica... Existe esse risco? Não existe? Então, aí, cada um tem a sua opinião, né? Eu tenho a minha opinião médica sobre isso, e porque eu estudei muito, né? Lendo cientistas que não estão fazendo propaganda, que não são do governo, que não são pagos para isso, mas pessoas sérias que entendem do que estão falando. Né? Então aí você... Mas aí não é todo mundo que faz isso. Não é todo mundo que vai dar informação para saber o que eu quero da minha vida. Se eu posso sair, se eu não posso sair, se as crianças podem brincar no jardim, entendeu? Então, eu acho que essa pandemia ensinou muita coisa, mas assustou muito também. Entendeu? Então, as pessoas vão demorar muito para voltar ao normal, para voltar a confiar no outro ser humano que está por perto. Porque está assustado, né? Se eu me aproximar dessa daí, será que eu não pego? Então... É verdade. E o que você recomendaria para as pessoas em termos de pensar nessa saúde mental? Assim, o que você recomendaria para as pessoas elevarem os pensamentos, vamos dizer? Para as famílias? Você está falando? Porque aí no Brasil está tudo fechado, né? É isso ainda? Tá. Ainda está. Aqui ainda está. Então, assim, eu penso sempre nas pessoas que moram em um apartamento pequeno, que não tem nem varanda. Então, eu fico assim... coisa que as pessoas não pensam normalmente, porque você sempre pensa que a pessoa tem uma varanda, que a pessoa tem um jardim para brincar, que a pessoa tem um jardim para respirar, para pôr a cara para fora, e nem sempre é assim,
né? A pessoa às vezes fica fechada mesmo, e isso cria até um conflito de saco cheio. Tipo assim, eu não posso mais nem olhar para tua cara porque eu não aguento mais. Aqui as separações aumentaram pra caramba depois do Imagina. isolamento. Porque as pessoas não podem nem ver o outro mais. Para as crianças, quando o isolamento é longo assim, é difícil você dar uma ideia do que se possa fazer, porque provavelmente já tentaram tudo. Então, eu nem saberia o que dizer. Assim, uma das coisas que eu sempre falo é uma desculpa para sair. Então, a mãe vai no supermercado, de repente leva o filho junto, e aí a criança pode respirar, porque a liberdade é uma coisa que não tem preço mesmo. Entendeu? Então, assim, o risco de pegar. Bom, criança não tem risco de pegar a doença, pelo que a gente sabe. Então, ela pode ser o que transmite a doença, né? O que leva a doença para as casas. Então, não tem mais o que ensinar para as pessoas, não tem mais o que brincar, o que ver na TV, o que ver no computador, os jogos, né? Porque as crianças já são meio que viciadas nisso tudo, né? Então, eu acho que o sair, nem que seja até a esquina, é muito importante. Então, se previne, coloca a máscara bonitinha no pequeno também, vai até o supermercado, até a farmácia, para ter uma desculpa para sair, né? Vai a um Eu parque, penso, brinca na mas rua. muita gente não pensa, acha que tem que ficar em casa e acabou-se. Eu acho que as consequências danosas do isolamento são muito grandes. É verdade. E eu, como aí adepta a um método que tem como base a respiração, eu diria para vocês que Isso. respirar nesse momento é tudo. Diminui a Uhum. ansiedade, ajuda você a ultrapassar esse momento tão difícil e mais que isso, prepara o pulmão aí da gente, né? Para tudo isso que está por vir. E a respiração é uma coisa que traz calma interna. Então, muita gente nunca parou para olhar a forma como respira. E se eu puder Uhum. indicar alguma coisa, que assim, dá pequenas batidinhas aqui nessa região do Uhum. externo, que aqui tem o timo, que ajuda na imunidade, é algo que é muito sábio nesse momento. Soltar essas estruturas ósseas aqui e as fáscias para que o ar entre, oxigênio bom, né? Para que a gente consiga Uhum. aí ter um estado de calma. Nossa Exato. live chegou ao fim. Ida, eu queria te Muito bom. agradecer de coração pela tua disponibilidade. Eu sei que você teve aí que se movimentar para estar aqui hoje É, na nossa live. Eu estou vendo o seu cenário aí. Você está de porque mudança, né? o apartamento não está pronto ainda. Pois é, mas então, Mas olha, muito obrigada de coração. eu que. Show. Gente, aqui em cima vocês podem ver o Instagram da Ida e ela se colocou disponível para Isso. responder as perguntas. Então, Uhum. fiquem à vontade aí, usem e abusem, porque ela é muito sábia. Obrigada. E você também, né? Porque eu lembro de todo momento do meu dia, porque a postura e senta, o carro, a coisa do espelho, lembra do espelho do carro? Eu ensino Colocar o espelho retrovisor na para. altura que você está vendo e todo Isso. dia lembrar do seu tamanho real, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Eu posso fechar meu telefone daqui, porque o Por WhatsApp favor. é mais fácil até se comunicar comigo pelo WhatsApp. Então é mais 39, é tudo gratuito, é óbvio. Mais 39 348 29 38 205. As pessoas Eu que ficam escrevi aqui, tá, ó. Eu e escrevi, tá? precisarem falar comigo. Eu tenho Então tá paciência, aí, a chega Ida depois. tá joia, meu amor. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada a todos que Obrigada. estão aqui com a gente até o final, viu? Tá Um bom. beijo. Eu vou deixar a live gravada se alguém Tá entrou bom. depois quiser rever, tá bom? Beijo. Obrigada. Tchau, obrigada.